Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente de Dias Tavares. Estou aqui no carro, a gente estava limpando aqui a divisa com os vizinhos e a beirada da rua aqui, né? O mato chove, vem o sol, o mato cresce aí, os meninos estão me ajudando aqui. Estão comigo hoje o Ulisses, o Robert e o Ryan, que Deus abençoe esses meninos abençoados. Deus abençoe esses meninos abençoados, olha que legal. E tia Simone Ara, dona do meu coração, que Deus abençoe. Estivemos ontem no culto, né, no sábado, 3 de maio de 2025, um culto abençoado aí na Igreja de Deus no Brasil, nossos irmãos aí na fé, sob a responsabilidade primeiro de Deus e logo em seguida do Bispo Marcelino. Que Deus abençoe você que tem orado aí pela sua congregação, pela sua comunidade, em nome de Jesus Cristo aí. Livro de Segunda Carta aos Coríntios, esse aqui, ó, segundo aos Coríntios, carta de Paulo. Paulo escreveu umas cartas aí. Estas cartas estão nesta estante, nesta bibliografia, nós estamos fazendo uma reflexão aí nas cartas de Paulo. E hoje, segundo Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço especial para Jéssica Lopes, mandou uma mensagem para mim aí no WhatsApp. No WhatsApp fez um comentário aí num dos vídeos aí. Que Deus abençoe você, juntamente com o Diego, Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira. Deus abençoe vocês aí. O João Ítalo está trabalhando hoje é domingo, mas está trabalhando. O Ismael também está fazendo uma visita aí para sua mamãe, né, lá na cidade onde ela vive. Que Deus abençoe vocês. Um abraço especial para o Charles, a Grace, a Jamie, a caçadora, a Alice, o Sr. Antônio e a Dona Rose. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, com quem, né? Com o pessoal do andar de cima, o andar superior, né? Vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Se você recebeu um dom de Deus, a orientação de Paulo, não só a orientação de Paulo, mas das pessoas que estão na linha de frente dos trabalhos, entendem que esse dom de Deus pode ser usado para ganhar dinheiro? Claro que sim, mas também, por que não utilizá-lo para fazer o bem, né? Por que não? A gente temos aí o Silvio Natalino, meu cunhado, irmão da minha esposa, tá dando aula de música para os meninos. A gente tem os vídeos aí, basta você pesquisar aí, né? Aula de música com o tio Silvio. Você vai ter lá os vídeos dos meninos tocando violão. Já temos aí o Ulisses, que está se destacando, também o Ismael. E tem os outros meninos que estão vindo logo em seguida aí. É o Robert, né? Robert, o Guilherme, e os outros meninos estão vindo logo em seguida aí. Que Deus abençoe o tio Silvio aí, né? Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Quando que é isso? Hoje, agora, nesse exato minuto, é o dia aceitável, é o tempo da salvação. Quando que é isso? No presente. Não tem como a gente ficar prisioneiro do passado, depressão, e nem ficar vislumbrando o futuro, a ansiedade. Eu estou dizendo isso porque eu sou ansioso demais até, né? A gente não pode se perder no tempo passado nem no futuro, mas sim nos agarrarmos no presente. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, dentro do carro, lendo a Bíblia com vocês. Eu estou deixando de fazer uma infinidade de possibilidades. Eu poderia estar deitado, eu poderia estar vendo um filme, eu poderia estar ali no fogão de lenha ajudando a tia Simone a fazer o almoço. Eu poderia estar ali ajudando os meninos estão fazendo uma barraca, mas eu decidi ler a Bíblia. Então, focar no tempo presente, neste momento, agora, nesse exato segundo, que é o tempo que é o que vai valer a pena agora, tá? Focar no presente. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Qual que é o ministério? O ministério de cada um que se considera cristão é falar de Jesus. Se você está indo num lugar em que o foco não é Jesus, alguma coisa não está legal, tá? Se você é cristão e frequenta um local onde as pessoas deveriam estar falando de Jesus, Cristo, tem um negócio errado aí. Se a pessoa mais importante lá não é Jesus, mas é o pastor, ou a pastora, ou é o missionário, ou é o obreiro, ou é não sei quem lá mais,
tem um erro aí, muito grande. Né? Poxa, se você louvando, buscando, interagindo com algo que é superior, que é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, aí você vai lá para ouvir sobre Jesus e chega lá, você está ouvindo sobre outra coisa, tem um negócio muito errado, né? Você está indo lá e está ouvindo sobre política, você está indo lá, você está ouvindo sobre Mercado Livre, você está ouvindo sobre a Tesla, né? Sobre o Elon Musk, meu amigo, Elon Musk, meu amigo. Aí tem um negócio muito errado aí, né? Se você tá indo, não tá falando de Jesus, ué, mas eu vim aqui para falar de Jesus. Eu já fui num lugar uma vez que eu saí, eu fui para ouvir sobre Jesus e eles estavam falando de uma outra entidade, de uma outra coisa, eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, não é, mas aqui era para estar falando sobre Jesus, né? Antes, como ministros de Deus, você e irmão Gerson, eu não sou nada, eu não frequento nada, não participo de nada. Nós somos convidados a sermos ministros de Deus em qualquer assunto relacionado a um outro ser humano. Se você tem condição de estender a mão, você é um ministro de Deus. Se você consegue dar um copo de água fresca para alguém que pediu, você é um ministro de Deus. Você consegue ajudar crianças, idosos, minorias, se você consegue distribuir seus bens, utilizar os seus bens para ajudar outras pessoas a alcançar uma vida mais plena, você é um ministro de Deus. Tornando-nos recomendáveis em tudo, em paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aquele especificou várias áreas, né? Se a gente for pegar cada uma aqui, dá mais uma palestra, né? Poxa vida, né? Em tudo, né? Fala em tudo. Paciência, ter paciência. Às vezes o trânsito a gente está impaciente, né? Há aflições, quantas angústias, né? Em nós, né? Nossas necessidades. Eu estou desempregado, então estou necessitado, né? Isso é uma necessidade que precisa ser sanada. Nos açoites, nas chicotadas da vida, né? Nas prisões, quantas vezes as prisões não são prisões físicas, mas prisões psicológicas, relacionamentos, locais de trabalho, empresas, né? Nos tumultos, quantas vezes a gente, em vez de buscar paz, a gente está num local que é de paz. Nossa, isso aqui a gente vem para cá e volta renovado. Não só eu, a minha esposa, os meninos, quando vêm, os meninos amam isso aqui. Né? O João, o Ismael, o Ícaro, o Jean, o Léo. Nossa, Léo, que saudade do Léo. Nossa, poxa vida. A Carol, o Gustavo, o Giovanni, o Josué. Né? Hoje está aqui comigo o Ulisses, o Robert, né? Os nossos amigos quando vêm para cá, sabe, assim, poxa, vida um local para descansar, para você deitar ali, ó, na sombra debaixo de uma árvore, para você ir lá perto da piscina, para você conversar com Deus, né? Nas vigílias, nos jejuns, na pureza, essas palavras estão perdendo sentido. Na ciência, ciência você pode entender como conhecimento. Quais conhecimentos? Todos que você imaginar. Aprender a trocar uma lâmpada, aprender a trocar uma fralda de uma criança ou de um adulto, né? Hoje tem os cuidadores, né? Eu tenho um irmão que tem um problema de saúde que precisa ali de cuidados, né? Então, na ciência, no aprendizado, na escola, né? Uma matemática, um português, uma geografia, uma história, uma filosofia, uma psicologia, uma teologia, né? Na ciência, na longanimidade, algo que é duradouro, né? Na benignidade, algo que é puro, o puro bem, o bem supremo, né? O Espírito Santo no amor não fingido. A gente às vezes vai fingir que ama e não ama. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados e mesmo assim alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Nada tenho e possuindo. Cansei de falar isso aqui, né? A gente acha que esse pedaço de chão aqui, que tá com o meu nome escrito, é meu. Nossa, coitadinho de mim. A terra vem dar uma sacudida, vem outro ser humano, outro bicho, outra criatura, outro não sei o quê. Cai um meteoro,
vem um furacão, vem Nossa! Pronto, mais uma extinção em massa. O Sol dá uma cuspidinha para o nosso lado, libera um material altamente radioativo ou muito calor, por que não? Você já assistiu o filme Presságio com Nicolas Cage? Pesquisa aí para você ver como é que o planeta Terra acaba. Uma faísca do Sol vem na nossa direção. Dá uma olhadinha para você ver. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Parece que o pessoal lá de cima gosta muito da gente. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Nossa, irmão Gerson, de longe eu sei que você é cristão. As pessoas às vezes olham para alguém e falam: opa, você tem algo a mais. Você é diferenciado, você tem uma postura, você tem uma posição, né? Como contristados, ou seja, às vezes nós vamos aparentar estarmos tristes, mas nós por dentro vamos ter que estar alegres, porque se Jesus Cristo sacrificou-se por nós, deveríamos estar muito contentes, pois temos a oportunidade e a chance de ir para um lugar que nós demos o nome de céu, né? Às vezes pobres, mas enriquecendo a muitos. Quantos meninos que já passaram pelo instituto, que hoje já são adultos, e a gente fica tão feliz porque eles estão se desenvolvendo, que eles estão desembolando durante a vida, se virando, né? Se virando. Tem vários meninos aí, nós temos a Noemi, nós temos o Evaristo, nós temos o Guilherme Brandel, nós temos aí o Gustavo, nós temos a Carol, nós temos o João para nós hoje, o João e o Ismael, poxa vida, são um exemplo aí, tá? Deus abençoe vocês. Nós temos a tia Sônia, né? Por que não falar da tia Sônia? A tia Simone, dona do meu coração, tá de lá me olhando. Ó, mandou um beijo pra mim, tô emocionado. Não vou conseguir mais ler a Bíblia, fiquei emocionado aqui. Tia Sônia, que Deus abençoe também, o Kelvin e a Dandara. Que Deus abençoe a todos. Hã? Tá. Ela tá querendo o celular dela, só que agora eu não vou entregar, porque eu não sou uma pessoa muito legal. E às vezes a gente vai ter nada, mas possuindo tudo. Já pensou numa coisa dessa? Você, na sua concepção de humano, achar que as coisas são só coisas, tá? Gente, coisas são só coisas. Mas ao saber que você tem a oportunidade de ir para um algo eterno, isso aí é possuir tudo. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou filho do cara, do mestre, do Senhor, de Deus, que fez isso aqui tudo. Só aí a gente já tem uma grande vantagem, né? A gente estava questionando outro dia, né? Eu estava conversando com as minhas irmãs sobre a possibilidade de Deus existe ou Deus não existe. É interessante você parar para pensar nisso. E aí você tem, vou pegar, né, duas pessoas, né? Um acredita que Deus existe, o outro acredita que Deus não existe. Então ele acredita em alguma coisa, você entendeu? Um acredita que Deus existe, o outro acredita que Deus não existe. Tá acreditando em alguma coisa, tá? E aí, vamos supor que Deus existe. O que acredita que Deus existe já se deu bem, certo? Ele acredita, ele fez tudo direitinho, seguiu o cronograma, seguiu o manual, ele se deu bem. O que não acredita, ele já se deu mal, tá? Porque ele não acredita, então pode ser que ele tenha que descer, talvez, não sei, depende da conduta, não sei e tal. Beleza. Aí a pessoa vai dizer assim, mas aí, e se Deus não existe? Pois é, o que acredita que Deus não existe, ele pode ter se inteirado desse manual, ele teve uma vida muito digna, muito honrada. E pode ser que o que não acreditar, Deus não existe mesmo, então eu vou chutar o balde, vou fazer do meu jeito, vou ficar com todo mundo, vou bagunçar o negócio tudo. É isso. Então, de todas as maneiras, acreditando, pode ser uma grande vantagem, tá? Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Ele abriu o coração para os coríntios, e esse os coríntios serve para mim e para você, tá? Coloca no lugar de Coríntios a sua cidade. Coloca aí Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Betim, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Visconde do Rio Branco. Coloca aí sua cidade aí, no lugar de
no lugar de Coríntios. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Sabe os afetos? Aquilo que nos afeta. A gente é afetado e afeta as pessoas. A gente fez uma amizade muito bonita aí com o irmão Charles, a Grace e a Jamie. Então, pois é um afeto, tá? Eles vão mudar para longe. 5 horas de viagem, né? É bem longe. Mas ficou o afeto, né? Ficou o carinho, ficou o amor, ficou o respeito, né? São hoje nossos irmãos aí. Um carinho, uma convivência, né? Uma intimidade de um frequentar a casa do outro, um carinho, um respeito que eles têm com a gente, os meninos têm com eles, nossa. É isso, são os afetos que acontecem durante a vida. Versículo 13: em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós o coração, abri o coração, permitir que as pessoas, as coisas boas entrem em você, no seu coração. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui ele vai fazendo umas comparações, né? O que tem a ver? Cristo, o Belial eram homens sanguinários, homens horríveis, pessoas do mal. Tem muito aí, tá? Tem muito. Ou que pertence o fiel com o infiel. Não entra em acordo, né? Ah, vamos ali, vamos ficar com aquelas meninas. Mas eu tenho um compromisso, eu não posso. Não, ninguém vai ficar sabendo. Não, mas eu tenho um compromisso e eu não posso. Não, ninguém vai ver, mas eu tenho um compromisso e eu não posso. Essa é a diferença da pessoa, né? O Paulo vai fazendo essas comparações aqui. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Serviu para você? Você sabe o que é um ídolo? Eu posso transformar isso aqui num ídolo. Eu posso, se eu quiser. E as pessoas vão acreditar nisso. Tem outras coisas aí, tá? Basta pensar um pouquinho. O smartphone pode ser uma estátua, pode ser uma canção, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser o seu canal de YouTube, pode ser um ídolo. Nossa, isso aqui é mais importante do que tudo na minha vida. Então, a sua empresa, o seu trabalho. Eu conheci uma pessoa que ele tinha o logotipo da empresa que ele trabalhava, ele mandou fazer e ele colocou num cordão, porque a vida dele era a empresa. Pra você ter uma ideia, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. Porque vós sois o templo do Deus vivente. O nosso corpo, né? A nossa alma, né? Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um povo escolhido. Pode ser você e eu, se a gente permitir. A gente se diverte, a gente passeia, a gente vai em festas, a gente vai na praia, a gente come carne, a gente vai no churrasco, a gente come legumes, a gente brinca, a gente conta piada, a gente ouve música, a gente faz tudo que todo mundo faz, só que de uma maneira mais conectada com o pessoal de cima. Se a brincadeira, se o churrasco, se a festa, se a praia, se essas coisas começarem a ser mais importantes do que o próprio Deus, a gente já vai entendendo que tem algo errado aí. Pelo que saí do meio deles e apartei-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu entendo que às vezes a ciência, né, a psicologia, a teologia, a filosofia, né, vai dando dicas de que Deus é só um mito. Mas se a gente parar para pensar por um segundo, existe um negócio aí que constituiu tudo o que funciona. E esse é o mistério aí, tá? E aí, em vez da gente ficar criando fórmulas matemáticas elaboradíssimas, por que a gente não usa a navalha de Ockham? Sabe o que é a navalha de Ockham? Se um argumento for muito misterioso, muito enigmático, muito cheio de coisinha, você vai eliminando isso aí. Fica com o argumento mais simples. Então, quem criou tudo? Deus. Pronto, um argumento muito simples.
já evita muitos constrangimentos. Não estou desfazendo da ciência nem das filosofias que eu acabei de dizer. Só estou dizendo que às vezes a gente vai criar um monte de coisa para não aceitar que Deus existe, para não sei o que e tal. Vamos entender Deus um dia? Talvez não. Vamos entender o universo um dia? Talvez também. Não, não. Estamos ainda passando por cima ainda, né? Somos crianças ainda, tentando encontrar um local na luz para nós. Capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santificação vem do temor de Deus. Temor é como se fosse um medo respeitoso, né? Eu tenho um respeito e ao mesmo tempo eu tenho uma cautela de me aproximar ao sagrado, né? Tem que ter uma cautela para se aproximar do sagrado. A gente ensina isso muito para os meninos. Quando você estiver lá, você tem que ter respeito, reverência, prestar atenção, ficar quietinho, olhar, observar. Quem sabe aquilo ali que está sendo falado vai servir para você. Apesar de muitas vezes uma criança de 10, 11 anos não entender muito bem o que ela está fazendo ali, mas ela, ao assimilar esses conhecimentos espirituais, pode fazer muito bem para ela no futuro aí. Eu comecei tarde, com 21 anos. Imagina um menino que começa com 11, 9 anos. Poxa, imagina onde esse menino vai chegar. Essa menina, esse menino vai chegar. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos e a ninguém buscamos o nosso proveito. A gente tira, infelizmente hoje, muitas religiões, muitas igrejas, elas têm tirado proveito do povo aí, tá? É uma pena, mas acontece demais aí. Não digo isso para a vossa condenação, pois antes tinha dito que estáis em vossos corações para juntamente morrer e viver. Duas opções, né? Duas opções muito interessantes. A gente passa a vida toda acumulando bens, chega depois numa certa idade já preocupado com a velhice, com os problemas de saúde, e aí fica preocupado com a morte. É impressionante como nós, os humanos, nós somos muito maneiros. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Jactância é... Agora eu não lembro se era jactância era algo grande. A minha jactância, a minha soberba, não vou lembrar. Se eu lembrar, eu vou colocar no comentário aí, tá? Jactância. Porque estáis cheios da consolação e transbordantes de gozo em todas as nossas tribulações. Tem gente que tem alegria na tribulação do outro. Já não viu isso? Se o outro se dá mal, eu fico alegre. Não, o fulano se deu mal. Bem feito. Não, eu tenho que tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Ele recebeu a visita, né? Ele deve ter ficado muito feliz, porque ele coloca aqui o Tito aqui na conversa. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo também de já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então, esse aqui eu tinha falado lá na introdução, que Paulo já tinha escrito alguma coisa, né? Sem ser o 1 Coríntios. E aí parece que essa carta meio que ficou meio assim, meio vaga, meio perdida. Ele faz um comentário que já tinha escrito mais alguma coisa assim. Gente, era num tempo que as coisas se perdiam, tá? E depois vão sendo feitas compilações de textos. Infelizmente, pode acontecer de que coisas foram acrescentadas. E, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de um texto que foi escrito em grego, tá? Depois esse texto foi traduzido para outras línguas, latim, inglês, alemão, não sei o que, até chegar na nossa mão aí. Então essas coisas acontecem sim, tá? Não fica achando que não acontece. Acontece sim, tá? Com certeza acontece. Nós estamos falando de um livro que já tem mais de 2000 anos essa leitura aqui, tá? Agora fogo não foste agora fogo não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma.
Às vezes a gente vai sentir como se tivesse sido sofrido algum dano por causa da nossa conduta. E às vezes não foi, tá? Às vezes foi um aprendizado. A gente tem dificuldade de olhar isso como um aprendizado. Às vezes uma empresa que faliu pode ser um aprendizado muito grande, não só para o empresário, mas também para os funcionários aí. A gente às vezes acha que foi uma besteira, acha que foi um erro, tá? Às vezes uma guerra, às vezes uma escola, às vezes um julgamento, às vezes um preconceito que é feito conosco ou nós fazemos com alguém. A gente tem que tirar um aprendizado dessas coisas aí. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Todas as nossas angústias parece que nos levam a um buracão, né? A gente fica triste porque não tem o carro que quer, a gente fica triste porque o cabelo caiu, ou porque está envelhecendo, ou porque está sem saúde, ou porque quebrou, ou porque está desempregado, né? Então a gente está sempre pensando em como a vida é dura conosco. E aí nos momentos de alegria a gente tira pouco aprendizado, pouco prazer em cima daquilo, porque a gente está preocupado com o dia de amanhã. Certo? Os meninos estão indo cortar mais madeira. Né? Estão fazendo uma barraca. Vamos ver como é que vai ficar isso depois. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Qual negócio? O trabalho espiritual, né? A gente tem que tentar estar o mais puro possível. É fácil? Não, não é. Nós somos humanos. Nós temos desejos carnais. Os meninos gostam de brincar, você está na carne. Eles não estão errados, a gente tem desejos carnais. Eu quero ter um carro de 20, sei lá, eu tenho um carro de 20 mil, eu quero um de 50 mil. Eu tenho um de 50 mil, eu quero um de 100 mil. Eu tenho uma casa numa mansão, eu quero ter 2 casas na mansão. E assim a gente vai conduzindo a nossa vida aí acerca das coisas e destes negócios. Muitas vezes a gente vai colocar negócios como se fossem mais importantes do que a obra de Deus mesmo. A obra de Deus às vezes vai ficar em terceiro plano, né? Infelizmente, é um fato. Um mosquito aqui, mas ele está do outro lado do vidro. Porque quanto cuidado nos produziu isso mesmo em nós, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrar estar puro neste negócio. Portanto, versículo 12, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Então, às vezes a gente vai ofender as pessoas vão ofender a gente, às vezes a gente vai maltratar as pessoas vão maltratar a gente, às vezes a gente vai entender tudo errado, as pessoas vão entender tudo errado. Às vezes você está tentando ensinar, a pessoa acha que não é ensinamento, você está dando uma bronca, às vezes você vai... E assim a vida vai acontecendo, a gente às vezes vai se dar bem, às vezes a gente não vai se dar bem, às vezes nós vamos ter problemas, às vezes esses problemas vão nos fazer crescer, às vezes esses problemas vão fazer nos deprimir, e assim a gente precisa entender que Deus está conosco o tempo todo aí. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Então, mais uma vez ele fala do Tito aqui, né? E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de tudo, em tudo pode confiar em vós. O Paulo teve muita dor de cabeça aí, não só em Coríntios, tá? Gente, qualquer ministério, qualquer obra social, qualquer igreja, qualquer congregação, qualquer ato, qualquer coisa que você vai fazer que envolva outros humanos, vai dar problema, tá? Até o ato de você se relacionar com você mesmo. Isso vai criar problemas muito sérios, problemas de relacionamentos.
E a gente tem que estar atento para que estes problemas não interfiram muito, porque vai interferir na nossa conduta perante Deus aí. Vai interferir a todo momento. Às vezes a gente vai ter vontade de largar tudo, abandonar e ir embora. E às vezes nós vamos ter vontade de dar continuidade aí, tá? Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida. No próximo encontro, nós vamos ir a partir do capítulo 8, o livro de Coríntios. Vai até o capítulo 14, se eu não me engano. Deixa eu ver se não, até o 13. Então nós vamos ser breves aí no estudo de Coríntios. Depois nós vamos retornar lá para o Antigo Testamento. Nós temos aí também os Salmos, assim. Os 150 Salmos estão aí, tá? E se você puder nos ajudar com a sua inscrição, lembrando que o nosso trabalho, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Tem os vídeos aí, vê aí, ajuda a gente. Tem os vídeos das crianças lanchando, almoçando, passeando. Nós temos 3 aqui hoje, vieram passear com a gente. Tem os vídeos dos meninos passeando, louvando, cantando, aprendendo a tocar um instrumento musical, falando sobre Jesus, fazendo reforço escolar, fazendo trabalho escolar. No início do mês o Ismael fez um trabalho de filosofia, ficou muito bacana. Nossa, eu acho que eu até coloquei aí. Nós temos uma playlist sobre filosofia antiga aí, né? Filosofia clássica. Nós temos aí, tem lá o trabalho que ele fez, ficou muito legal, né? E com isso a gente tem colocado um pouco mais de repertório na vida desses meninos. E assim eles podem se tornar gente. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, por este domingo, 4 de maio de 2025, nós possamos ser revestidos com o teu Espírito Santo, que nós possamos nos respeitar como pessoas, que nós possamos respeitar os outros, nós possamos ser gratos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Amém. Que o Senhor possa estar ali com o Charles e a Grace lá na cidade onde eles foram. Vão mudar para longe, que Deus abençoe aquele casal, abençoe a família toda ali, né? Brumadinho, estão em Brumadinho. Nós estamos em Juiz de Fora e eles estão indo para Brumadinho. Que Deus abençoe eles no trajeto de ida, no trajeto de volta, que proteja as crianças, a sogra, o sogro, proteja a família toda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Ajuda a gente aí com a sua inscrição. Muito obrigado a você que está só de passagem. E a você que é nosso apoiador. Tia Simone Ara, o G te ama. Valeu!